E eu queria pedir que você abrisse e depois mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a pregação para nós caminharmos juntos. Gênesis, livro dos começos, capítulo 13. Sei que o nosso tempo nem sempre é o melhor dos aliados nas manhãs de domingo, mas a gente vai tentar caminhar bem hoje. E peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Gênesis 13 diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Continue com a sua Bíblia aberta, então, irmão, para que a gente possa caminhar juntos depois disso aí. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é lida diante de nós e diante do Senhor. E o que eu peço nessa hora, Deus, é que o Senhor esconda o teu servo, para que, ó Deus, venha surgir nas nossas mentes e no nosso coração sempre e somente a palavra do Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, através do teu Santo Espírito, por obra e graça dele, aplique nos nossos corações aquilo que o Senhor deseja sobre nós nessa manhã. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos console, que o Senhor salve, que o Senhor faça aquilo que bem te aprouver, ó Deus. Porque tu és o Senhor e nós queremos de fato, ó Deus, receber tudo que vem de ti, para a tua honra e para a tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela traz relações humanas muito, mas muito interessantes. E se você é uma pessoa que se liga em relações humanas nos seus dias, provavelmente, em alguns momentos você para e se pergunta: onde está fulano que começou a frequentar a igreja junto comigo? Aquele que nós entramos juntos na sala do módulo 1, por exemplo.
Nós, aquele grupo grande, fizemos a profissão de fé, caminhamos, mas cadê? Às vezes você faz esse mesmo tipo de questionamento sobre alguém muito próximo a você. Veio toda a casa para diante de Deus, todos se converteram, todos se apresentaram diante do Senhor. Mas cadê meu irmão? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Onde eles estão hoje? O que aconteceu com eles? Interessante que a Bíblia demonstra essas coisas, irmãos, em várias passagens. O Novo Testamento, por exemplo, traz a relação entre Lucas e Demas. Paulo, falando sobre eles em pelo menos 3 textos, diz que no início eram seus cooperadores. Ele diz isso escrevendo a Filemon. Depois, ele mencionando na sua carta aos Colossenses, diz que Lucas era um médico amado. Mas Demas já não recebe mais nenhum dos seus adjetivos. Por fim, escrevendo a Timóteo no capítulo 4 da sua segunda carta, Paulo diz: somente Lucas está comigo, mas Demas amou mais esse mundo e me abandonou. Começam juntos, começam a caminhar e têm os seus desafios, por fim, somente um fica. A Bíblia fala também sobre a vida de Noemi e suas 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi se torna viúva, suas 2 noras depois se tornam viúvas também. E Noemi então diz para as noras: olha, vocês são jovens, vão viver as suas vidas, volte cada um para a sua terra. E aí nós lemos 3 versículos que são sintomáticos. Orfa, depois de uma certa insistência, ela responde e volta para a sua terra. Interessante que ela não somente volta para a sua terra, mas se você ler no livro de Ruth, o 1º capítulo, versículo 5, diz que ela volta para os seus deuses, para a sua crença antiga. Enquanto que Ruth traz para nós 2 versículos que são dos mais lindos da palavra de Deus, aquelas passagens que nós às vezes ouvimos até mesmo em canções, quando ela diz para sua nora, para sua sogra: aonde você estiver, ali estarei eu. O teu Deus é o meu Deus, nós vamos juntos até o final. Esaú e Jacó, um outro exemplo, 2 irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus amou um e se aborreceu de outro. Irmãos, relações assim são realmente coisas que nós devemos parar e pensar às vezes, porque ajudam também a que nós venhamos a medir os nossos caminhos de fé. Como está a nossa vida com Deus? Nessa manhã, irmãos, embora haja muitos aspectos que a gente possa ressaltar nos relatos dessas pessoas, o que eu gostaria de buscar, assim, de uma forma mais exata com os irmãos, para a nossa edificação, e nesse caso específico entre Abraão e o seu sobrinho Ló, é como nós lidamos com as crises dos nossos dias. Eu não sei se você tem crise. De repente você é talvez muito diferente de mim, né? E não passa por problema nenhum. Pode ser. Eu passo por crises. Irmãos, não é raro às vezes eu parar e me perguntar: Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Não é raro, irmãos, às vezes eu pensar: Senhor, será que isso tem que de fato andar desse jeito? E, irmãos, eu entendo e quero trazer para você algumas situações que vão trazer para mim um debate, uma disputa, uma batalha entre fé e entre a nossa visão das coisas dos nossos dias. Entre aquilo que eu não vejo e aquilo que eu vejo e parece ser um quadro, às vezes, estarrecedor para mim. E a partir desses 2 homens, Abraão, que a Bíblia chama de o pai da fé, aquele que creu contra a descrença, esperou quando não havia nada que se esperar. Nós vamos tratar sobre Abraão como realmente um exemplo de fé, e nós vamos olhar um pouco hoje para a vida de Ló a respeito daquele que caminhou pela sua visão, a partir do que ele via, a partir do que era apenas o próximo dele, pragmático, queria o resultado mais rápido,
queria que as coisas se resolvessem assim. E nós vamos tentar trazer um pouco dessas questões para os nossos dias. E eu quero, irmãos, rapidamente, a partir do histórico de Abraão e Ló, relatar para os irmãos, diante de 3 problemas, 3 tipos de reações diferentes. Veja comigo, de uma forma rápida, os versículos 6 e 7 desse capítulo que nós lemos, capítulo 13 de Gênesis. Havia um problema. A terra não dava conta dos dois, eram ricos demais. Naqueles dias, irmãos, não havia agricultura, havia o nomadismo. As pessoas iam com os seus servos, com as suas famílias, de lugar em lugar, porque não se plantava. Havia o gado, havia o que eles podiam recolher dos rios, das árvores, daquilo que se tivesse à mão, mas não havia uma cultura agrícola ainda. Quando se explorava tudo que havia num certo lugar, eles se mudavam, a tropa toda, com as tendas, e iam para outro lugar, onde eles iam colher e explorar aquele lugar. E nisso, você que já viu nisso em história, você vai vendo que havia aquela circulação de povos e depois o estabelecimento deles em alguns lugares, formando assim povos que iriam ficar mais instalados, estacionados, logo depois formando nações. Veja que a terra não dava conta deles. Abraão tinha muito gado, tinha ouro, tinha prata. Ló também tinha. Os pastores começam a brigar entre si, talvez disputando aquilo que era básico para alimentar o seu rebanho. E aí, irmãos, diante desse problema, nós vemos 2 reações ou 2 respostas distintas. Veja o que a fé faz através de Abraão. Versículo 8, irmãos, nos mostra Abraão como um homem pacificador. Diante de um problema, diante de uma crise, Abraão não vai chegar para Ló e o que está acontecendo? O que seu povo está fazendo? O que seus servos estão fazendo? Mas veja as palavras de Abraão, irmãos. Não haja contenda. Ló, não vamos brigar por conta disso. Nós somos parentes. Corre nas nossas veias o mesmo sangue. Outras palavras, Ló, nós somos irmãos, andamos juntos. Por que nós temos que brigar por tal coisa? E eu acho interessante, irmãos, que quando Abraão fala no versículo 9 que a terra estava diante dele, Ló, Abraão vai mostrar, Ló, olha como esse lugar é grande, olha como nós podemos realmente conviver melhor se houver pelo menos uma distância entre nós. Abraão é pacificador. Mais ainda, irmãos, Abraão é generoso. Ele diz para Ló, escolhe onde você quer ficar. Ló, vê o que é melhor para você. Como que nós podemos te atender melhor, se tratando dos nossos dias, nesse mundo mercantil de hoje em dia. Como podemos te satisfazer? Aonde você vai encontrar mais paz? Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Fique à vontade, Ló. O que eu não quero é que nós venhamos a brigar. Por que isso é uma relação de fé, irmãos? Porque Ló poderia dizer para Abraão assim, então fica tudo aqui comigo e o senhor vai para muito, mas muito longe mesmo. E Abraão corre o risco sem se preocupar. Mas veja a reação da visão, irmãos. E é por isso que eu estou dando o nome de visão, porque Ló não olha simplesmente para aquilo que um mais velho estava mostrando para ele, o mais experiente, aquele que tinha ouvido a palavra de Deus, mas Ló olha direto para a terra. Versículos 10 e 11 mostra, irmãos, que não só a terra, mas Ló também olha os seus benefícios. Ali é lugar que tem água. É como o jardim de Deus, e eles traziam ali a lembrança e a reminiscência dos seus que contavam aquilo que Deus outrora fizera, o jardim do Éden. Irmãos, interessante que Ló vê aonde ele poderia ter lucro, aonde ele poderia se dar bem, essa é que é a realidade. E de novo, irmãos, ele não honra aquele que é mais velho, que com ele levara Ló. Ele não honra, irmãos, aquele que era o seu líder, porque Deus havia chamado Abraão para sair da parentela e não Ló. E é interessante que
Ló também ignora os pecados do lugar aonde ele escolheu ir. O último versículo desse período aí, versículo 13, já traz a relação dos homens de Sodoma com a maldade. E Ló não esquenta a cabeça com isso. Lá dá dinheiro, é para lá que eu vou. Lá o meu gado vai se dar bem, vai ser tranquilo, é para lá que eu vou. Lá há pecado, mas eu posso talvez me guardar dessa situação. Irmãos, no contraste entre a fé e a visão, quando nós vemos uma crise, como nós agimos? Com generosidade. Nós agimos, irmãos, buscando a paz. Nós agimos de forma a deixar o outro ter primazia, como nós lemos em tantos textos do Novo Testamento. Ou diante das crises, nós olhamos os nossos interesses pessoais. Onde eu posso, pelo menos, salvar um pouco para mim. Esquecemos o que Deus pode fazer por nós. Veja que Ló toma sua decisão e se vai. Abraão, que demonstrou realmente uma atitude de um homem nobre perante o Senhor, logo depois, ele experimenta Deus falando ao seu coração. Versículos 14 a 18, você vê Deus chamando, e a palavra do Senhor faz exatamente no versículo 14, uma marcação. Depois que Ló se separou dele, Deus diz para Abraão, ergue os seus olhos. Olha, Abraão, para o sul, para o norte, olha para o oeste, olha para o leste. Aonde os seus olhos enxergarem, Abraão, tudo isso será teu. Às vezes, irmãos, diante das crises, vale a pena você dar um passo para trás, parece. E dizer, em primeiro lugar, eu vou confiar no Senhor. Quer levar os bens? Leva. Quer levar as suas decisões? Leva. Quer enxergar aonde você vai lucrar primeiro? Vai. Quer ser apressado? Seja. Deus vai falar comigo na hora certa. A história continua, irmãos, mas nós temos pouco tempo para explorar isso, eu já disse para os irmãos. E vem um segundo problema. Agora eu peço que você confie em mim, porque eu vou te citar em algumas coisas. Mas se você quiser ir lendo enquanto eu vou falando, leia. E se você quiser fazer o exercício de ler esse texto com muita calma depois na sua casa, eu sugiro que você faça isso. Para que você guarde aquilo que nós estamos trazendo nessa manhã. O capítulo 14, irmãos, vai narrar uma guerra. É o segundo problema que acontece. Vários reis se unem. E aí o que acontece? A partir do versículo 12, você vai ler 14, a partir do versículo 12. Ló é feito prisioneiro de guerra. Não somente ele, mas a família e as mulheres. Tudo foi feito prisioneiro. O versículo 12 ainda diz, os seus bens. O que acontece então, irmãos? Aqui, Ló já vai experimentando que o lugar onde ele estava não era bom. E é interessante nós observarmos que o que acontece nesse meio de problema. O versículo 13 vai nos mostrar. Porém, um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Aqui, irmãos, diante desse problema, o que vai acontecer nas diferenças de resposta entre a fé e a visão? Veja o que a fé faz. Versículo 14. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedor, Laomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Meu irmão,
diante de um problema terrível. Agora Ló está preso. O que aquele homem que é o pai da fé faz? Ele se prepara. Ele chama 318 valentes. Não são homens quaisquer. Ele chama gente boa, gente que é treinada em guerra, gente que nasceu com ele, gente de confiança. E chama essa turma e diz: olha, o negócio está feio, nós vamos ter que guerrear. Irmãos, Abraão não só chama esses homens, mas ele se equipa e vai lutar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você ouve más notícias de alguém que caminhava com você? Se você é alguém de fé, você não vai simplesmente dizer: está colhendo o que plantou. Mas você vai procurar ajudar de alguma forma. Você vai orar, você vai buscar o Senhor, você vai tentar de algum jeito caminhar com essa pessoa. Mas olha o contrário, irmãos. Ló, e você pode ler todo esse capítulo. Ló, aquele que estava no meio do problema, se silencia. A palavra de Deus não dá um relato de reação de Ló. E o que é pior, meu irmão, Ló continua habitando em Sodoma, vivendo no mesmo lugar aonde ele agora experimenta ser um prisioneiro de guerra. Você vai ver isso de uma forma mais dura no próximo ponto, mas eu quero só ressaltar. O capítulo 13, versículo 12, diz que Ló habitava em tendas, perto de Sodoma. Daqui a pouco nós vamos dar um salto. E você vai ver que no capítulo 19, versículos 1 e 2, Ló agora tem uma casa, a entrada de Sodoma. Quem entrava dentro de uma cidade fortificada, quem era um dos primeiros moradores que ele ia se encontrar, que é um sentido de nobreza, um sentido de alguém destacado, o sentido de alguém que já está familiarizado com a sociedade e ganhou proeminência ali, Ló. Agarrou-se ao que possuía. Ganhou prestígio dentro de Sodoma. Irmãos, diante de guerras, diante de situações duras, é a fé que nos move ou é a visão? A visão nos traz, irmãos, aquele efeito quando nós olhamos situações difíceis e nos acovardamos diante dela. Muitas vezes a igreja está passando por períodos de, digamos, entre safras. Carecemos de homens, mulheres valentes. Carecemos de gente que vai dizer: eu vou abrir mão um pouquinho do meu conforto e vou sujar minha mão nesse negócio. E não sujar a mão no sentido de sujeira, mas de poeira, de sangue, de luta. E nessas horas, irmãos, quando vem as dificuldades, onde está você? Onde estamos? Muitas vezes, irmãos, nós não fazemos como Ló, no sentido de dizer: eu habito no meio de pecadores. Mas nós fazemos como Ló, dizendo: eu vou ficar quieto na minha, porque é melhor não envolver. De longe eu faço melhor. E aí vem o terceiro problema, irmão, que é decorrência desse. Caminha comigo mais um pouco, você vai ver que Gênesis 15, 16, 17 e o início de 18 se detém em Abraão e a promessa e a vivência dele agora para gerar um filho. A maioria de nós conhece bem essa passagem. Mas depois dessas promessas, anjos aparecem a Abraão, já com nome novo. E aí, irmãos, a partir do versículo 16 do capítulo 18, Deus, então, resolve comunicar a Abraão que Sodoma seria destruída. Deus fala com Abraão que aquela cidade já tinha excedido em tudo os seus limites para o pecado. Para aqueles que não conhecem ou nunca ouviram falar de Sodoma, essa é o nome da cidade, essa expressão Sodoma é que deu origem à expressão que nós conhecemos hoje como sodomia. Sodoma era uma cidade que os homens ultrapassaram todos os limites do abandono ao respeito sexual.
E aí, irmãos, quando Abraão fica sabendo, nós vamos ver agora dois problemas grandes aparecendo. Gênesis 19, irmãos, vai narrar a prostituição, o homossexualismo e o pior, não só a questão de haver isso como cultura, mas ele vai mostrar que há um desejo de um abuso grupal dos homens daquela cidade contra os enviados de Deus para falar aquele lugar. Diante desses problemas, irmãos, o que acontece? A fé vai fazer intercessão. Capítulo 18, a partir do versículo 16, há um diálogo entre Abraão e os emissários. E Abraão, irmãos, movido por um desejo e também pelo entendimento de que seus parentes estavam lá, Abraão diz para Deus: se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor vai segurar a sua mão? Aqui cabe um parêntese, irmãos. Às vezes, muitas pessoas dizem assim: será que Deus é injusto ao não perdoar alguém, não salvar alguém? Quantas vezes os calvinistas ouvem isso? Né? Que Deus é injusto na sua sabedoria, na sua eleição. Deus é injusto na sua predestinação. Mas é interessante esse diálogo e depois você pode raciocinar sobre isso. Deus ouve. Se tiver 50, não vou destruir a cidade, Abraão. O próprio Abraão, irmãos, volta depois e ora novamente, falando com aqueles homens. Eu acho que 50 é muito, talvez. Mas aí ele fala: se tiver 30, se tiver 30 eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. Se tiver 5, e é interessante que é o coração de Abraão que vai fazendo isso, porque Deus deu a resposta. Mas ele mesmo, irmãos, vai vendo que, peraí, eu acho que não tem esse tudo lá não. Eu acho que também não tem esse tanto. Até que ele chega em 5, peraí, Ló, esposa, Deus, se tiver 5, dá? E é lógico que ele não estava falando como eu estou falando, eu imagino Abraão com o coração muito apertado, se colocando com aqueles homens. Abraão, se tiver 5, aquela cidade não será destruída. Às vezes, irmãos, a gente é condescendente com o mundo que nós estamos. Esse mundo é bom. Cuidado com isso. Pois bem, a fé intercede diante do problema. A fé, irmãos, vai buscar de fato um fervor, mas é interessante que quando nós chegamos no versículo 33 do capítulo 18, Abraão se cala. Abraão não vai orar mais. Abraão simplesmente agora deixa com que Deus haja. Chegou no 5, ele para. E eu entendo isso, irmãos, como uma visão de obediência. Agora é com Deus. Eu não vou estar feliz se Deus de repente destruir essa cidade. Porém, eu vou me calar diante do que Deus fizer. E a visão, irmãos? O que a visão faz? Veja que Ló, irmãos, ele começa primeiro olhando aonde ele poderia ter mais lucro. Aonde ele seria abençoado, lá atrás, com o gado. Ele vai morar perto de um povo perverso. Isso não muda o seu coração. Ló tinha ainda o resquício na sua mente de que ele andou com um homem de Deus, Abraão. Ló depois experimenta uma guerra, se torna prisioneiro. Isso também não muda o seu coração. Ele poderia ter entendido: eu ficar nesse lugar? Já experimentei tristeza demais, eu vou voltar e de repente construir minha situação em outro lugar. Vou procurar um conselho de Abraão, eu vou procurar Deus, eu vou fazer outra coisa. Mas Ló não só permanece naquele meio, como se estabelece em Sodoma. Agora veja o que acontece, irmãos. Eu preciso ler com os irmãos um pouco agora, capítulo 19. Ao anoitecer, aqueles
anjos, que estiveram antes falando com Abraão vão até Sodoma. Capítulo 19, versículo 1. Vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Veja, por que um homem, ao ver outros 2, se prostra com o rosto em terra? Ló sabe quem está indo visitá-lo. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si, e disse-lhes: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Até aqui está bom. Meus irmãos, o que faz a visão em oposição à fé diante dessa situação? A primeira coisa, meu irmão, é a perdição total. Ló deveria proteger aqueles seus hóspedes. Só que Ló também deveria proteger a sua família. Era a sua esposa ali dentro. Eram as suas filhas ali dentro. Mas o homem, diante desse momento, ele já está tão perdido quanto ao que deve fazer, que ele oferece as suas filhas aos homens de Sodoma. Ele negocia com o mal. Ele chama, irmãos, aqueles homens de seus irmãos. Às vezes, jovens, nós estamos num momento festivo, colégio, faculdade, e a turma, de repente, toma uma decisão daquelas de aprontar. Festas, arruaça, e a gente, às vezes, ao invés de fugir, a gente diz: ô galera, ô rapaziada, a gente é tudo brother, vamos parar aqui, como se essas pessoas fossem nos ouvir. E às vezes eles têm tanto poder que nos seduzem para isso. Chamamos o mal de irmãos. Meus irmãos, a perdição total vai além disso, porque se você continua lendo, Ló diz para aqueles homens que ofereceria as filhas. Aqueles homens dizem para Ló: não queremos. E nós vamos entrar aí dentro e vamos tirar esses caras à força. O que acontece depois, irmãos? Ló, que devia proteger aqueles homens, ele é que é protegido pelos homens de Deus. Eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e ferem de cegueira aqueles que estavam ali fora. E eles não conseguiam achar mais como entrar dentro da casa. Quem devia se proteger, quem devia cuidar, ainda tem que ser cuidado. Mais ainda, irmãos, Ló deveria proteger a sua família, negocia as filhas. Pior, aqueles homens, irmãos, dizem para Ló: nós viemos te avisar que essa cidade vai ser destruída. Foge! É agora, Ló. E isso era de noitinha, se você reparou na leitura do texto. O que acontece, irmãos? Aquela noite toda se passa. Ló vai chamar os seus genros. Veja no texto depois, se você prestou atenção. Os genros vão dizer para Ló: você está zombando de nós, você está brincando, não vai destruir nada. Está contando mais uma piada, né, Ló? Está vendo só? Leia o texto que você vai ver. Eles caçoavam achando que Ló estava contando algo para eles rirem.
A noite passa, irmãos, e aqueles anjos estão dizendo, foge, foge, foge. E Ló fica se demorando. Veja o que diz, meu irmão, comigo, o versículo de número 15. Ao amanhecer, a noite toda passou. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Veja o que é um homem, irmãos, que não sabe o meio aonde ele está andando. O anjo tem que catar o sujeito, some daqui. E o que é pior, irmãos, a gente vai vendo como, de fato, o salmo é verdadeiro, um abismo chama outro abismo. Por quê? Ló foi colocado praticamente à força para fora de Sodoma. O que acontece no versículo 26? A mulher dele olha para trás para ver o que estava ficando. Os nossos bens, nossa casa, o gado, Ló. E ela morre ali. Irmãos, quantas vezes nós tomamos decisão de tentar levar alguma coisa conosco, quando o que Deus quer de nós é que nós aprendamos a confiar nele. Meu irmão, se para fugir de uma situação pecaminosa, você tiver que perder os seus negócios, em nome de Jesus, perca. Ah, pastor, você está falando isso porque você não tem nada. E não tem mesmo, nem quero. Sou durão. Mas meu nome está lá. Meu irmão, se para fugir do pecado, para fugir de algo que vai te trazer um mal, você tiver que romper certos relacionamentos, em nome de Jesus, rompa. E nem olha para trás. Eu quero encerrar, meu irmão, porque se a gente fosse meditar de toda forma nesse texto, a gente veria o quão rico ele é, e eu creio que nós vamos voltar nesse texto um outro dia, uma outra oportunidade. O mais terrível para Ló ainda estava para acontecer. Ló vai morar numa caverna. Aquele que no início da sua história tinha gado, e os seus pastores brigavam porque a terra não era suficiente, vai parar dentro de uma caverna. E lá dentro, bêbado, embriagado pelas próprias filhas, elas têm relações com o pai. E dali nascem 2 povos que vão se tornar inimigos de Israel: os amonitas e os moabitas. Que tristeza. Que desgraça. Um homem que foi salvo porque Deus ainda foi misericordioso com ele e porque o seu tio ainda intercedia por ele. Nessa manhã, meu irmão, eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Como você tem lidado com as suas crises? Como você lida com esse mundo à nossa volta? Com fé? Porque se você lida com fé, à luz do que nós vimos aqui com Abraão, você aprende com a palavra de Deus. Você é enriquecido pela palavra de Deus. Você é alguém de princípios. Princípios não são negociáveis. Não existe preço para a fidelidade a Deus. Você é alguém, meu irmão, minha irmã, que desenvolve o seu relacionamento com Deus. Não é apenas se dizer crente, mas a cada dia mais crente. Você é alguém, meu irmão, que obedece mesmo quando Deus fala, aqui nós vamos parar. Abraão foi honrado. A história de Abraão está aí para nos mostrar. Mas se você é alguém, meu irmão, que lida apenas com a sua visão, se você é alguém extremamente pragmático,
Se você é alguém agarrado, às vezes no pouco que você tem, ou às vezes no muito que você tem, seja saúde, seja família, seja o que for, você pode até ser um crente, mas você muitas vezes aprende, mas não pratica. Está aqui, mas não está aqui e nem na sua caminhada. Você às vezes, meu irmão, exerce escolhas que te favorecem. Num primeiro momento dá certo, mas a médio e longo prazo, aonde você vai estar? Se você é alguém que caminha de acordo apenas com a sua visão, você ama esse mundo e as coisas desse mundo. E às vezes você coloca em xeque a sua fidelidade a Deus e à igreja do Senhor, porque o mundo pesa muito nas suas escolhas. Mais ainda, irmãos, Abraão obedeceu, mas se você é alguém que caminha com a sua visão, você não obedece. Mesmo que as pessoas estão ali, sai dessa vida, muda, busque ao Senhor, você sempre vai enxergar um benefício em andar perto do pecado. Não obedece. Ló terminou seus dias, meu irmão, só, infeliz e louco. Aonde estão os irmãos que caminhavam conosco? Onde estão aqueles que começaram a jornada conosco? Onde nós estaremos, irmãos, daqui a 5 anos, 10 anos? Onde eu e você estaremos? Homens de fé ou homens de visão? Vamos orar. Senhor, nessa hora, Pai, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Te louvo porque ela é a nossa Bíblia. Deus, eu te louvo porque mesmo nós ouvindo uma história tão terrível como a de Ló nessa manhã, ainda assim nós podemos aprender, ó Deus, como evitar muitas tristezas na nossa vida. Senhor, nessa hora, no nome santo de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude. Ajude a mim, ó Pai. Que eu faça, Deus, dia após dia, escolhas corretas para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos. Senhor, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, que seja assim também, Pai. Que dia após dia, como igreja, antes de qualquer escolha afoita, nós olhemos para a Tua palavra, Senhor. Nós olhemos para Jesus. Deus, antes de qualquer decisão de dizer eu vou abandonar esse barco ou eu vou fugir para um lugar onde é mais próspero, que nós, ó Deus, procuremos ver para onde é que nós estamos querendo caminhar. Se isso vem do Senhor ou se é uma tremenda cilada que nós podemos nos meter. Senhor, nessa hora eu peço também que o Senhor tenha misericórdia daqueles irmãos, ó Deus, que já têm andado cansados, fastigados, ó Deus. Aqueles irmãos, ó Deus, que têm andado sobrecarregados no meio desse mundo e às vezes têm cedido às pressões desse mundo. Tenha misericórdia, Pai. Ajuda, ó Deus, que possam se reerguer e voltar à caminhada com o Senhor. Eu te peço, ó Deus, que como igreja nós saibamos auxiliá-los. Eu te peço, ó Deus, que como corpo do Senhor nós sejamos intercessores. E, ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor continue carregando essa igreja nas tuas mãos, Pai. Eu te louvo por cada irmão que está aqui nessa manhã, ó Deus. Eu sei, ó Pai, que essa é uma palavra dura, é uma palavra, ó Deus, que nos confronta com o mundo que nós temos vivido. Mas, ó Deus, esse mundo tem se travestido de gostoso, de saboroso, e muitas vezes, ó Deus, tem nos humilhado, nos colocado no pó. Ajuda-nos a fugir dele para a glória do teu nome, Senhor. E, ó Deus, esse irmão, essa irmã que está aqui nessa igreja nessa manhã, que tem lutado com dificuldade, tem chorado, tem clamado, Pai, contempla essa fé nessa manhã, contempla essas vidas nessa manhã e produz, ó Deus, realmente vitórias. Produz mudanças, produz, ó Deus, realmente uma fé como a fé de Abraão, que, ó Deus, vai rompendo com as dificuldades, ó Deus, crendo no Senhor e esperando que a bênção certamente virá, com o carimbo do Teu Santo Espírito, com o selo do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, e o Senhor corrige a quem ama, o Senhor exorta a quem ama, e o Senhor fala sobre nós a quem ama também.
Eu te louvo em nome de Jesus. Amém, Deus.